Queridos irmãos, boa noite a todos, graça e paz, amém? Privilégio estar aqui nessa noite, partilhando da palavra de Deus. Não é a mesma coisa você falar para uma câmera, né? Mas são contextos diferentes e eu me sinto muito alegre, muito privilegiado por Deus, por poder trazer a palavra dele nessa noite. Eu tentarei ser breve, tentarei ser rápido, mas certamente eu não serei, porque o texto realmente é um texto um pouco grande e eu não gosto de correr nas minhas falas, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos. Estou sendo desafiado pelo pastor José Maria a pregar em outros textos que não sejam as cartas apostólicas, né? Então, estou me aventurando aqui pelo livro de Atos. É um livro histórico, é o único livro histórico do Novo Testamento. Então, não é a mesma dinâmica de pregar, de estudar uma carta para um livro histórico. Enfim, curiosidades, mas é um privilégio a palavra de Deus e é tão inspirada quanto. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 ao 34. Nós vamos estudar hoje sobre o tema pregando o absoluto em um mundo relativo. É o famoso texto quando o apóstolo Paulo vai para pregar o evangelho em Atenas. Vamos ler? Está escrito assim, confira na sua Bíblia, permaneça com ela aberta quando terminar. Não, finja que aqui não tem slide, só realmente quem não trouxe a Bíblia, certo? Vamos ler aqui. Está escrito, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Pois que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois é este que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, em face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem como não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram, a respeito disso que ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles muitos outros mais. Amém? Outros mais. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, obrigado por tua graça, obrigado por tua palavra, obrigado pela ceia, obrigado, Deus, pela comunhão. Nosso clamor agora é que o Senhor permita que o teu Espírito nos ajude a entender a tua palavra, que não seja um discurso, mas que seja de fato a tua palavra sendo exposta aqui, lendo, explicada e aplicada para nossas vidas. Tenha misericórdia, meu Pai, de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos
pensar no tema pregando o absoluto em um mundo relativo. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento e escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. Ele tem um propósito de explicar para os crentes como ocorreu a vida da igreja pós-ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Nesse livro, o texto base, o tema base dele está em Atos 1:8, quando o Senhor Jesus fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, nesse texto, nesse livro, Lucas vai expor para a gente como é que essa igreja se espalha desde Jerusalém. Um pequeno grupozinho de pessoas revoltadas se transforma e muda o mundo por completo. O mundo nunca mais foi o mesmo e nunca mais será o mesmo depois da pregação do Evangelho. E aqui nesse contexto de Atos 17, nós encontramos Paulo em sua segunda viagem missionária. Vocês vão lembrar que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia, e recebeu uma visão de um varão maçônico dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. A partir daquele momento, amados irmãos, Paulo, ele vira a sua rota e vem para o ocidente, para onde nós estamos, para a Europa. E aí prega em Filipos, prega em Tessalônica, entre outras cidades, prega em Tessalônica, prega em Bereia e chega em Atenas. E é nesse contexto que Lucas fala no versículo 16, vejam comigo aqui, onde diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas. Esse texto quer dizer para a gente que o que aconteceu em Bereia foi o seguinte: aquele homem, Paulo, estava com Silas e com Timóteo pregando o Evangelho, mas os judeus, como vocês sabem, perseguiu Paulo. E aí, eles mandaram primeiro Paulo para Atenas e depois mandaram o Silas e o Timóteo. E Paulo esperava isso. Agora, enquanto Paulo esperava, verso 16 ainda, ele estava em Atenas, olha o que ele fala: o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E aqui vem o nosso primeiro ensinamento, de 5 que eu quero trazer para vocês. É que nós precisamos olhar a reação do que prega o absoluto frente ao relativo. Paulo não foi para aquele lugar turistar, Paulo não foi para a Europa, para Atenas, para contemplar as estátuas que estavam ali. Paulo tinha um propósito, e esse propósito era pregar o santo Evangelho de Jesus Cristo. Ele não foi ali e ficou de bobeira, como a gente faz muitas vezes: vamos para a praia, é bom, mas Paulo, ele não foi para aquele local para brincar. E ali mostra como ele estava revolto, o seu espírito, o seu íntimo, como estava a idolatria daquele tempo. E a pergunta surge para nós: será que nós estamos revoltados com a idolatria do mundo? Será que nós estamos, como Paulo, revoltados, revirados, porque o mundo não adora o Deus verdadeiro, o Deus que nós conhecemos? É preciso nós termos essa reação também. A segunda lição que eu aprendo nesse verso 16, quando fala que ele estava revoltado em face da idolatria, é que Lucas não fala que ele se revoltava materialmente. Ele não quebrava as estátuas, ele não queria fazer revoltas para as pessoas, não. Essa revolta era interior, era no coração dele. É uma revolta que gerou nele a pregação do Evangelho. Quantas vezes eu chego na casa dos meus familiares que não têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e vejo as estátuas lá e penso em como eu queria destruir essas estátuas aqui, mas não podemos, porque a pior estátua está no coração da gente. E essa só pode ser criada quando o Espírito Santo vem e quebra o coração de carne, de pedra, e coloca um coração de carne. Aquela pessoa agora pode responder positivamente ao Evangelho. E Paulo, ele estava no seu espírito turbado, e isso levou a ele a pregar o Evangelho. E aqui é o segundo ponto: se a reação dele foi ficar revolto, nós vemos aqui em segundo lugar que a atitude do que prega o absoluto frente ao mundo relativo. Verso 17, confira comigo: por isso, consequência, já que estava revoltado, por isso ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Paulo, meus amados irmãos, ele não ficou somente revoltado. Ele não era um teólogo de gabinete, um teólogo que fica só vendo a situação do mundo e não faz nada parado. Ele dissertava. E aqui confira comigo que ele dissertava independente do público. Primeiro, ele olhava os judeus e gentios piedosos, o povo religioso. Ele pregava o Evangelho para os judeus. Ele falava de Jesus com os religiosos. Em segundo lugar, ele dissertava na praça, para quem quisesse ouvir. Paulo não tinha lugar
para dissertar. Onde ele estivesse, ele estava falando de Jesus. Ele não tinha lugar preferido. Ele falava do Senhor Jesus. Ele pregava o evangelho e somente isso. Ele pregava o evangelho. Não importava o público. Não importa se era pobre, se era rico. Não importa se era judeu, gentil, piedoso. Não importa se era um grego ateu, como a gente vai ver aqui. Paulo pregava o evangelho. E eu percebi como eu preciso pregar esse evangelho independente das pessoas. E nesse mundo aqui, eu não comentei com vocês, mas se nós olharmos o contexto de Atenas rapidamente, era o polo daquela época cultural, o polo intelectual, a razão estava ali. Você já deve ter ouvido em Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos pensadores, Pitágoras, veio da Grécia, era ali onde estava o núcleo pensante da época, era ali onde estava a verdade, o núcleo da verdade. E aquele de apóstolo vai ali e vai confrontar ele e fica revoltado não com a intelectualidade, não com a razão, mas com a idolatria, porque não tem como separar intelectualidade de religião. A lição que nós temos aqui nesse texto que eu vou mostrar para vocês é que não temos como separar isso. Durante todo o texto, Lucas quer mostrar para a gente que não importa quem diz que é racional, quem diz que é inteligente, você não pode separar de um ser religioso. O homem é um homem religioso. A ciência fala que o homem é o homo sapiens, o homem da ciência, mas biblicamente eu vejo muito mais razão falar que o homem é um homo religioso. Ele é um ser religioso. Ele não vai se dobrar diante do Deus verdadeiro. Ele vai se dobrar ou diante dele, ou diante de um animal, ou diante de qualquer coisa. Pode ser até a mãe de Deus, mas ele vai se dobrar, porque ele é um homem religioso. Ele é um homem idólatra. Ou é Deus, ou é outro. Ele nasceu para adorar. Ele nasceu para glorificar a Deus. E o pecado desvia. Mas Paulo não se preocupava com isso. Paulo, ele dissertava. E aqui nós vimos o terceiro ponto, nós já vimos a reação dele, nós vimos a atitude dele de pregar, e nós vimos agora o confronto com o mundo relativo. O mundo não fica calado não, quando nós pregamos o evangelho. Olha comigo no verso 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem dissesse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Primeiro ponto aqui, eu quero ver aqui a visão do público. Quem era esse público de Paulo? Olha o que ele fala aqui, filósofos estoicos e epicureus. E aqui existe a gente saber o que eram filósofos estoicos e epicureus. Basicamente, o filósofo epicureu era aquele que defendia o prazer. Já viu aquele tipo de gente que defende que o que importa é você ser feliz? Não importa quem, não importa se o outro está sofrendo, o que importa é eu estar feliz. Não importa a minha família, não importa a sociedade, o que eu quero é ser feliz. Eu quero ver o dia de hoje, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não quero saber de Deus, Deus não existe. O que eu quero é ser feliz. Não importa se eu vou usar pessoas, se eu vou destruir pessoas, o que importa é eu ser feliz. Era esse tipo de gente que Paulo estava enfrentando, e é esse tipo de gente que a gente vai combater. O segundo grupo é o grupo estoico, que diferente dos epicureus que buscavam prazer, estoicos é aquele povo paz e amor, aquele povo que gosta da natureza, que acha que Deus é a natureza é Deus. É um povo panteísta. Se um falava que Deus não existe, o outro falava que Deus é tudo, essa janela aqui é Deus, essa luz é Deus, o sapo é Deus. Então não mata o sapo, porque o sapo é Deus. Vai que você morre e reencarna num sapo, você não sabe. E Paulo vai combater, porque esse não é o Deus da Bíblia. O Deus que ele prega é um Deus pessoal, é um Deus presente, é o Deus que está aqui entre nós. É esse Deus que esse povo não entendia. Agora esse povo, ele não somente olhava Paulo falar, esse povo era tão ruim que criticava Paulo, que dizia, olha só, o que quer dizer, verso 18, o que quer dizer esse tagarela? E a palavra tagarela aqui do original, ela tem um termo pejorativo. Não é somente um cara que fala muito. É um cara que fala ideias desconexas, como se Paulo pegasse várias ideias e jogasse para eles, como se eles vomitassem ideia para aqueles gregos. Tagarela aqui não quer dizer pessoa que fala muito. A gente acha que o termo hoje é um termo, mas aquele tipo é pejorativo. Tagarela. E a segunda pessoa eram os que não entendiam. Eram tão cultos na razão, diziam que eram tão cultos, mas não conseguiam nem separar o que Paulo estava falando, quando ele pregava sobre Jesus e sobre a ressurreição, que do grego é Anastasia. Então, eles diziam que Jesus era um Deus, a ressurreição é outro Deus. Eles não entendiam a complexidade, a simplicidade do evangelho. Eram tão cultos, eram tão intelectuais, mas não sabiam discernir o evangelho, porque hoje ele não se discerne somente com a razão, ele é supra-racional. Não é assim, não é filosoficamente que você consegue entender o cristianismo. É claro que ele é racional, mas ele está além da razão. Como um grego acreditava que não tem como você ressuscitar, você morre e depois vive de novo. Mas quando Paulo chega lá e diz,
há um Jesus que ressuscitou, e todo aquele que crê nele ressuscitará também, eles entraram em parafuso. Como? Como pode acontecer isso? E agora, meus amados, nós vamos ver agora o interesse do público. Olha comigo no verso 19. Então tomaram consigo e levaram a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? O mundo quer saber o que a gente crê. Quantas vezes nós somos perguntados e questionados: e você crê em quê? E você vê o quê? E você faz o quê? E Paulo estava preparado para dizer, e foi chamado, para que no centro, no polo intelectual do mundo, nos Estados Unidos daquela época, que era a Grécia, ele foi lá chamado a pregar o Santo Evangelho. Ele pregava o Evangelho, mas ele também estava preparado para chamar, assim como diz a palavra, que a gente tem que estar preparado em tempo e fora de tempo. Nós temos que estar preparados, queridos. Quem sabe ele não nos chama para a gente pregar nessa praça, numa rádio. A gente tem que estar preparado. E Paulo estava preparado. Nós vamos ver o discurso tão lindo dele. Em quarto lugar, nesse confronto, nós vimos que quem era o público, a visão do público sobre Paulo, o interesse do público e a motivação do público. E aqui é importante você perceber isso comigo. Confira o verso 20 e 21. Posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Aí Lucas explica, não tem de rodapé aqui, né, como diria Hernandes Dias Lopes, uma notinha: pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Aquele povo que era intelectual, que dizia ter a razão do mundo todo, aquele povo vivia de doutrinas novas, de novidades. Era um povo que não tinha uma rocha firme em quem se apegar. É que chegava alguém que falava tão bonito e eles acreditavam. Não importava a verdade, o que importa, se me faz bem, eu vou ser assim. Se está me trazendo prazer agora, eu vou fazer isso. Os homens de Atenas gostavam de novidades. E aí é a marca de um mundo relativo. Um mundo relativo é um mundo que, como eu já disse, não é como se você não tivesse firmado numa rocha onde vai vir toda tempestade, toda confusão, e você não sabe em que crer, não sabe, você crê em nada e ao mesmo tempo crê em tudo. Tudo é bom. Já viu isso? Todas as religiões são boas, todos os caminhos levam a Deus. Qual a nova religião do momento? Está envolto nisso aqui, que os homens, eles não criam em um Deus, mas em deuses. Esses deuses eram como a sua vontade, e eles estavam somente interessados nas novidades. Mas é aí que nesse momento o apóstolo Paulo começa a falar a mensagem do pregador que prega sobre o absoluto no mundo relativo. Em quarto lugar, nós vimos a reação que ele se revoltava, nós vimos a atitude que ele pregava, nós vimos o confronto para com o povo, os atenienses. Nós vamos ver agora a mensagem. Qual era a mensagem que Paulo pregou para aquele povo? E aí está nos versos 24 aos versos 29, ou melhor, a 31, desculpem. E aí a gente começa a mensagem que ele prega, e antes disso ele fala um ponto de contato. Paulo ele é tão inteligente, meus queridos, que ele não chegava vomitando para eles o que a Bíblia falava. Ele ia fazer isso sim, mas ele pega um contexto que eles sabiam, um contexto que eles viviam, ele estudou aquele local, ele sabia a cultura grega e jogou aquilo que eles mais adoravam contra eles. E a gente vai ver isso, olha só, confere comigo no verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, a tudo de respeito, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo está dizendo aqui: olha, vocês são religiosos, vocês falam que são intelectuais, mas vocês são religiosos, tão quanto eu que me associei a Jesus Cristo. Vocês têm deuses para tudo, vocês são religiosos demais. Vejo que são acentuadamente religiosos. E aí Paulo vai dizer: olha, porque passando e observando o vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Aquele povo era tão idólatra, meus queridos. Eles tinham deuses para tudo, eles tinham deuses para o prazer, Deus para a sabedoria, Deus para o trovão, para cada fenômeno, para cada área da vida, eles tinham deuses. Até um Deus que eles nem conheciam, que eles não sabiam quem era, a forma que era, tinha uma lápide escrita assim embaixo: ao Deus desconhecido. Até um Deus que eles não sabiam, por tanto medo, eram tão religiosos, tão idólatras, que até esse Deus que eles não conheciam,
eles adoravam. Olha o extremo que eles tinham. Aquele Areópago, dizem que era cheio de estátuas de deuses. E Paulo aqui vai confrontar. Pois é esse Deus, olha só, confira comigo o verso 23, o finalzinho. Pois que este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Aquele Deus que o homem natural não pode conhecer, aquele Deus que vem primeiro ao homem, que se revela ao homem, é esse Deus que Paulo ia apresentar para aqueles atenienses. E agora, se esse Deus é um Deus desconhecido, Paulo, em vista do Evangelho, vai tornar esse Deus conhecido. Ele vai explicar o que Deus deixou para ser explicado. Olha, confere comigo agora o verso 24, que vai falar que esse Deus é um Deus grande. Olha esse atributo de Deus. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O primeiro combate da idolatria aqui. O Deus que eu vim pregar para vocês é um Deus grande, é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Ele não somente criou as coisas que não falam, as coisas mortas, mas criou as coisas vivas. Ele criou o mundo e criou tudo que nele existe. Tudo que você está vendo, que veio do nada, ex nihilo, veio de Deus. Ele é a fonte de tudo que existe. O ídolo não pode fazer isso. Inclusive quem cria o ídolo somos nós. Mas Deus não, Ele é o Criador de tudo, Ele é o que faz todas as coisas, do nada e chama a existência, e assim como Ele faz isso, Ele também fez em nosso coração, quando chamou a existência, nós que estávamos perdidos, e nos transformou em novas criaturas. Segundo lugar, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Vocês acertaram, esse lápide aqui que não tem imagem, porque não pode conter Deus. Nós já vimos isso no Velho Testamento, como Salomão falou na oração, que nem a terra, nem os céus dos céus podem comportar o nosso Deus. Ele é tão grande, tão infinito. Se você ler Isaías capítulo 40, você vai ver o tamanho que ele pega o mar na concha de suas mãos. Para Deus, a criação é nada, é pequeno demais para a sua grandeza. Se esse Deus é grande e poderoso, Paulo vai dizer agora em segundo lugar, no verso 25, que esse Deus absoluto é bom. Confere comigo o verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois é Ele mesmo, é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Você percebe aqui a diferença do ídolo para com Deus? Porque o ídolo você precisa ir até Ele, se dobrar diante dEle. Você precisa servir a Ele, deve levar a sua oferenda, a sua comida, o seu sacrifício para Ele. Mas no caso de Deus é o contrário, é Deus que vem até nós, é Ele que nos dá vida, é Ele que dá respiração, é Ele que nos dá força, Ele é a providência, Ele é o Criador e o provedor, dEle vem toda a fonte que nós precisamos para não existir. O ar que respiramos é o ar de Deus, o sol que bate sobre nossa cabeça é o sol de Deus, tudo que nós temos é dEle. Davi falou, como é que você vai dar as coisas se tudo já é teu? Nós só estamos te devolvendo. Aqueles nem se precisavam entender que eles estavam em pé porque havia um Criador que sustentava aquele povo, mesmo pecador. Você pode se perguntar, como é que esse povo que não crê em Deus ainda vive, ainda está de pé? Não confunda, não acho que é outra coisa, é graça de Deus, é a graça comum de Deus. Deus permite que o sol resplandeça sobre os justos e injustos. É Ele que cuida. Mesmo sendo pecador, Ele cuida desse povo mau, desse povo pecador, desse povo miserável, como nós éramos. Mas Paulo fala, esse Deus, Ele não é um ídolo, porque o ídolo você precisa servir, mas Deus não é servido. Deus não é servido por nós, é Ele mesmo que nos dá respiração. E aqui ele evoca o atributo da graça comum de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. Mesmo na sua ira, Deus ele derrama uma graça para que os pecadores vivam, nessa terra vivam. Agora é claro que sem a graça de Deus salvadora, que vem através da fé e do arrependimento, as pessoas quando morrerem não vão desfrutar da glória eterna. Por isso que Deus vem chamando o povo ao arrependimento e à confissão de pecados, a fim de que encontrem vida eterna no seu Filho Jesus Cristo. Amém? No verso 26 ao verso 29, Paulo vai dizer que esse Deus não é somente criador, grande, não é somente um Deus bom, mas é um Deus governante e soberano. Oh glória!
De um só fez toda a raça humana para habitar toda na face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, e porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas têm dito, porque deles também somos geração. Diferentemente dos ídolos, Deus cuida da criação, meus queridos. Deus, ele é providente, ele fez de toda a raça humana, ele fez de um só, de Adão, toda a raça humana para habitar na terra. Ele é soberano, olha o que ele fala, ele fixou os tempos previamente estabelecidos. Nada pega o nosso Deus de surpresa. Ele não somente permitiu tudo o que acontece, mas ele decretou tudo que acontece na existência. Nada passa do controle de Deus, nada passa do controle de Deus. Nenhuma tribulação, nenhuma formiguinha andando passa se Deus não quiser que ela passe por aquele momento. Nada, ele fixou tudo previamente, tudo, os limites da sua habitação. Mas também esse Deus é um Deus que a gente pode achar. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então a pergunta é, se esse Deus é fácil de achar, por que aquele povo não buscava Ele? É uma pergunta a se pensar, por que aquele povo não conhecia Ele? Por que o pecador não conhece Deus, se é tão fácil de achar? E a grande resposta é que o pecador não busca a Deus, porque ele não quer buscar a Deus. Não tenha dúvida disso. Sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, você não quer saber de Deus. Eu não quero saber de Deus. E isso traz um conforto tão grande, de saber que nós estamos somente aqui, porque Ele permitiu que nós estivemos aqui conhecendo a Ele. Aquele povo de Atenas não conhecia Deus, porque não queria buscar a Deus. É preciso que Deus venha ao encontro, é preciso que Deus regenere o coração, dê uma nova vida, para que finalmente você vire o seu olhar para Ele, e diga, Deus, eu só tenho a Ti, porque eu sou um pecador. E aí Paulo vai dizer, que é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Mais uma vez ele está frisando aqui a dependência de Deus. É através dele que vivemos, ele que nos dá vida, ele que nos dá força, nos movemos, ele que nos dá sentido. Nós existimos através de Deus. O mundo só existe por causa de Deus, porque Deus criou o mundo para a sua glória. Isso não será glorificado em tudo, seja em coronavírus, seja em guerras, seja em pestes. O fim é glorioso, o fim é vitorioso para o nosso Deus. Agora, o tão lindo disso é que para nós é glorioso também, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós já sabemos que cremos no seu nome. Por fim, meus queridos, esse Deus, ele não somente é um Deus criador, um Deus bondoso, um Deus governante, mas é um Deus gracioso. Confira comigo para terminar o verso 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, restando dentre os mortos. Aqui, meus queridos, Paulo fala para a gente que Deus é um Deus longânimo. Deus, pela sua justiça, deveria fulminar no momento que ele pecou, deveria fulminar eu e você no momento que a gente nasceu, porque nós nascemos em pecado. Mas Deus não faz isso, porque Deus, ele lembra da sua misericórdia, ele chama pecadores ao arrependimento. Ele notifica agora que todos se arrependam. O dia de se arrepender e voltar-se para Deus é hoje. O dia de agradecer a Deus pela graça dele, pela reconciliação é hoje. O juiz de Deus virá, é um fato. Quando você morrer, a Bíblia fala que aos homens está destinado a morrer uma só vez, sendo que depois da morte segue o juízo. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo vão para a vida eterna. Aqueles que se mantêm rebelde, morte eterna. Qual a aplicação disso para a nossa vida? Por que nós relutamos tanto em pregar o Evangelho ainda? Porque nós que não conhecemos a Cristo, porque ainda ficamos deixando para amanhã. Paulo falou, ele notifica agora que todos se arrependam. Jesus veio como um cordeiro para nos salvar, mas virá como um leão, condenará os idólatras, mas levará ao céu aqueles idólatras que se arrependeram da sua idolatria, aqueles que reconheceram, Deus, eu sou um idólatra, e eu preciso de Ti, Tu és o único Deus verdadeiro. E aí, meus queridos,
ele fala que ele destinou um varão e acreditou diante de todos quando ressuscitou dentre os mortos. Esse varão veio a Jesus Cristo, ele virá como um juiz. Por fim, a resposta deles, verso 32 a 34. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Chama a sua atenção aqui para 3 grupos. Você vai pregar o evangelho, vai ter esses 3 grupos. Um grupo você não vai conseguir alcançar. Mas não é que a sua pregação seja fraca, é porque quem convence não é você, é o Espírito Santo. Ele não convence todos, ele convence quem ele quer. Muitos vão escarnecer da gente quando a gente for pregar o evangelho. Vão escarnecer do apóstolo Paulo, que dirá de nós? Você vai encontrar outro tipo de pessoa que vai dizer assim: olha, deixa para depois, dar aquela desculpa, olha, eu quero ouvir isso aí depois, não, depois eu te ligo, não, depois eu falo contigo, agora eu estou sem tempo, depois, outro momento. E o dia é hoje. O terceiro grupo que eu e você participa, olha só, verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram, e nós fazemos parte desse grupo. Grupo tão seleto, um grupo tão especial, do qual é idólatra, mas recebeu a graça de Deus. Deus é bom e Ele alcança pessoas através do evangelho. Eu fico tão alegre quando eu vejo uma passagem lá em Atos 18, quando Deus fala ao apóstolo Paulo: Paulo, fala e não te cala, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Deus tem muito povo em Sumé. E nós temos que ir, pastor, dos mais intelectuais até os mais iletrados. O evangelho alcança todos. Alguns intelectuais aqui de Atenas que criam nessas coisas tão erradas, tão idólatras, Deus os salvou. Mas Samuel, por que não foram todos? Não importa. Deus salva quem quer, como quer e quando quer. Amém? Que essa mensagem ela venha como um bálsamo para a nossa vida e como uma motivação para a gente pregar o evangelho. Quer aprender a pregar o evangelho? Leia o livro de Atos. Paulo está pregando o evangelho. Ele pregou sobre a criação de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus e a salvação que vem de Deus. Quer saber a resposta do povo? Veja que uns não vão se converter, e é normal. Seu trabalho não é converter ninguém, é apenas pregar o evangelho. E por fim, e aí eu queria chamar a sua atenção, fique atento aos indícios que Deus deu para você, as armas que você pode usar. Paulo não pregou os deuses estranhos, Paulo não estava combatendo, tua religião é assim, não, ele pregou a religião verdadeira. Foi o que bastou, foi o que foi suficiente. O pessoal fica falando: olha, o Deus tal é isso, Deus tal. Não, pregou o Deus verdadeiro. Eu não estou dizendo que a gente não pode estudar outras religiões, devemos, mas a mensagem que salva não é o convencer intelectualmente que o outro está errado, mas é o Espírito convencer que Deus está certo e que Deus, Ele é o certo e todos os outros estão errados. Amém? Que Deus nos abençoe no santo nome do Senhor Jesus. Amém.